Obras de infraestrutura e habitação, mobilidade urbana e construção de estádios. O crescimento econômico-social, somado aos preparativos para os eventos esportivos que o Estado vai sediar nos próximos anos, alavancaram a construção civil no Rio de Janeiro. No programa de hoje, nosso foco vai para esse setor que fecha o ano de 2010 com uma expectativa de crescimento em torno de 11% em relação a 2009. A expectativa de crescimento do PIB da construção civil em 2010 é de 11% em relação a 2009. Para conversar sobre o futuro do setor, convidamos Roberto Kaufmann, presidente do Sindicato da Construção Civil do Rio de Janeiro, Luiz Carlos Lima, presidente da Associação Nacional da Indústria Cerâmica, e Antônio Lopes Caetano Lourenço, presidente do Sindicato do Comércio Atacadista de Materiais de Construção do Rio de Janeiro e diretor da FEComércio. Kaufmann, o balanço de 2010 ainda não fechou, mas até outubro a indústria da construção civil tinha empregado 19 mil trabalhadores. Qual a perspectiva para 2011? Eu acredito que em 2011 até a gente cresça um pouco mais, por conta de uma série de obras que estão sendo contratadas, visando os Jogos, a Copa. A gente acredita que fique em torno de 25 mil no ano que vem. E como é que está isso no setor da cerâmica? Olha, o setor de cerâmica tem passado por uma grande transformação, de modernização. Porque essa falta de mão de obra na construção civil, e é uma coisa que a gente às vezes tem que festejar, porque há 25 anos nós esperávamos uma reação dela. Também o nosso setor enfrenta o mesmo problema. Então, nós estamos treinando a mão de obra, qualificando essa mão de obra também e modernizando o Parque Fabril, que estava há muito tempo parado. E no comércio, as perspectivas são melhores, né? Sim, as perspectivas, como eu disse, são as melhores possíveis, tendo em vista, vamos dizer, a Copa do Mundo, a Olimpíada principalmente, que vai exigir que o comércio receba todos que aqui aportarão, e nós temos que qualificar essa mão de obra muito bem. Há um convênio estabelecido entre a FEComércio e as ACOMACs, que são uma associação de material de construção que tem sede em São Paulo com a Anamaco. Então há um programa que está sendo implementado. Cada sindicato oferece às empresas 37 vagas para qualificação da mão de obra, e acreditamos que isso é um curso de mais de um ano de extensão, em que vai trazer frutos certamente para a melhoria da imagem do comércio. É porque, paralelo a esse crescimento, a gente vê também a necessidade de capacitar pessoal para atuar nesse mercado, né? Perfeito. E nós, da construção civil, nas unidades pacificadoras, junto em parceria com o SEBRAE e a Firjan e o Senai, estamos colocando oficinas de formação de jovens para saírem aprendizes de instaladores, de pedreiros, de carpinteiros. Isso realmente é importante. E também existem ONGs, inclusive o ONG Mão na Massa, que está formando mulheres, moças que estão trabalhando na construção civil, que já são bastante numerosas. Depois de quase 20 anos de estagnação, o Rio de Janeiro, que já foi o maior fornecedor do país, volta a produzir mármore e granito. Nossa reportagem conversou com o representante do setor. Vamos ver. Hoje o Rio de Janeiro tem tudo para se recuperar. Nós temos mais de 1.200 empresas dentro do estado do Rio de Janeiro. Temos várias pedreiras, sendo que a maior parte estão virgens, né? Tem as propriedades físicas e químicas desse granito, desse mármore no Rio de Janeiro são excelentes. Servem para colocar qualquer obra no Brasil inteiro. Com isso tudo que aconteceu, o Rio de Janeiro ainda ficou com know-how, em termos de exportação era o segundo, mas hoje caiu muito uma política que vinha acontecendo com a falta de investimento. Tá? Nós temos condições hoje de voltar a ser os primeiros, isso inclusive em região norte e noroeste do estado, que é uma região que está pronta para ser explorada, que tem um menor IDH, nós podemos gerar mão de obra, podemos fazer isso tudo no estado e desenvolver e ser talvez um dos lugares mais desenvolvidos do nosso estado, ser o norte e o noroeste do estado. O que nós precisamos hoje é desenvolvimento, investimento para isso, porque as empresas ficaram pobres, não tem hoje como investir, não tem realmente capital para isso, ou que venham investidores, ou
que tenham linhas de financiamento de fomento para nós. Hoje, com esse problema todo que nós temos, está gerando 22 mil empregos diretos no Estado, sendo que indiretamente são 5 vezes mais. Então você pode fazer de 5 a 7. Nós vamos fazer por baixo, vamos fazer então daria 110 mil empregos. Só mármore e granito, indireto. E isso, com certeza, vai triplicar em 5 anos a geração de empregos. E no setor de cerâmica, o senhor tinha falado justamente desse processo de recuperação econômica que gerou esse crescimento. Como está essa geração de empregos nesse setor? Olha, no nosso setor, na verdade, nós não estamos projetando um aumento dos números de empregos. Talvez a estabilidade com o aumento da produção. A produtividade tende a melhorar muito. Nós temos alguns gargalos, por exemplo, a região de Itaboraí hoje. Uma região que está crescendo muito em função do Comperj e, obviamente, aquelas cerâmicas ali, a maioria delas não vão resistir ao próprio preço do imóvel deles ali e vão se transferir ou simplesmente acabar. Mas em outras regiões, as cerâmicas estão se modernizando e crescendo muito. Como? Investindo na produtividade com novos equipamentos, inclusive já se pensando na robótica. Já se estudando a robótica, que é uma prática comum na Europa. Em quais cidades o senhor poderia citar em que esse crescimento está acontecendo? Crescimento da produção? Isso, a diversificação. O senhor falou de Itaboraí como um mercado descendente. Agora, quais a região do Médio Vale do Paraíba, principalmente, e Campos tem uma tendência a melhorar muito a qualidade dos seus produtos e também a produtividade das suas fábricas. Tá? Que talvez hoje seja o produto menos qualificado dentro do mercado, mas eles estão trabalhando muito forte para melhorar isso, com algumas parcerias com o Senai, com a universidade. Então eu acho que nós vamos dar conta do recado sim, vamos suprir o mercado sim. Essa sinergia, na verdade, do Senai, do Senac também participando dessa capacitação, acontece em todos os setores dentro da construção civil, não é isso, Carlos? Não, perfeitamente, porque nós temos necessidade de formar, logicamente, primeiro auxiliares, que na prática, nas obras, é que eles vão ter a experiência para poder depois chegarem a oficiais. Mas é importante isso em toda a área da construção civil, a participação do Senai. No caso do comércio, é o Senac que oferece essa possibilidade com cursos de muito boa formação, não é? O comércio está passando por uma revitalização e também uma repaginação das lojas, que ele está dando aquele aspecto mais moderno, mais acessível quando a pessoa, porque no comércio tradicional de materiais de construção, hoje o público feminino é maioria. E a mulher, ela tem, por natureza, um olhar mais crítico do que o homem. O homem, na pressa, ele nem sempre observa detalhes que a mulher, eles são flagrantes. Então, isso é trabalho que tem uma origem, digamos, cultural através do Senac. O Estado tem condições de suprir a necessidade da construção? A gente fala sobre isso daqui a pouco. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Pela primeira vez, as pedras ornamentais do Noroeste Fluminense vão abastecer importantes obras no município do Rio de Janeiro. Nossa reportagem conversou com João Batista Lopes, o Patinho, presidente do Sindicato de Extração e Aparelhamento de Guinaice do Noroeste, o Sindignaes do Noroeste. Vamos ver. Com apoio do Sebrae, com apoio da Firjan, nós conseguimos, graças a Deus, aí um contrato com a Oderbrecht no Consórcio Saúde Gamboa. E agora já temos aí o Porto Maravilha, que deverá ser uma obra, tenho certeza que será uma obra fantástica para o município do Rio de Janeiro e orgulho do estado do Rio. É uma alegria muito grande para nós. Nós podemos estar participando dessa obra, colocando pela primeira vez na história da Pedra Paduana. Nós colocarmos as nossas pedras no município do Rio de Janeiro. Então a gente tem que agradecer muito, é um orgulho para nós, é um orgulho para Santo Antônio de Padre, é um orgulho para o noroeste do estado. Como a gente pode utilizar pode fazer desse crescimento do setor da construção civil uma forma de incluir também diversos municípios, regiões do estado, como o Noroeste Fluminense, por exemplo, e fazer com que esse crescimento gere também desenvolvimento para essas regiões?
Com relação à produção de moradias novas, né, existe uma quantidade enorme de terrenos, na região metropolitana principalmente, que estão sendo estudados para justamente se implantar lá construções tipo econômica do Minha Casa Minha Vida. E, de fato, isso daí vai ocorrer porque as indústrias locais vão precisar de mão de obra local e morar com dignidade. Então, na realidade, isso vai acontecer e, sem dúvida alguma, não vai haver uma migração para a capital, que eles vão ficar justamente nesses municípios mesmo. Com o financiamento da Caixa Econômica, através do Construcard, e também bancos privados fazem esse financiamento com uma certa facilidade. As pessoas vêm, fazem um orçamento e, se está dentro da receita que ele pode utilizar, essa compra se materializa instantaneamente, porque com a informatização hoje você consegue uma resposta em 2, 3 minutos e fecha o negócio, porque o cliente, quando vem e quer construir e ele precisa de velocidade, ele quer resolver na hora. E se a loja não resolver na hora, ele vai para o concorrente. Então, as lojas estão se aparelhando para poder finalizar esse negócio com a rapidez que o cliente exige. E no setor cerâmico, a gente consegue essa competitividade, porque a gente está falando aqui de competitividade do mercado do Rio, né? Eu acho que quando a capital ela entra num ritmo de desenvolvimento acelerado, todo o interior acaba vindo atrás. Por quê? Porque a construção civil ela é extremamente extrativa mineral. E o minério está no interior do estado. Ele não está na capital. Então essas empresas estão localizadas, os fornecedores estão localizados no interior do estado. Então, todas as regiões do estado acabam sendo beneficiadas. Isso gera mais empregos lá, gera divisão de renda, que geralmente são pequenas empresas. Então, a divisão de renda realmente no país se dá através da pequena empresa. E aí nós tendo esse fortalecimento aqui na capital, isso obviamente se expande para o interior. Kaufmann, eu queria que o senhor fizesse um balanço do projeto Minha Casa Minha Vida, como ele impactou no desenvolvimento dessa cadeia da construção civil e falasse um pouco dessa competitividade. Se o Estado do Rio tem condição de fornecer os materiais para a construção dessas unidades habitacionais. Não, sem dúvida alguma. Minha Casa Minha Vida, no Rio de Janeiro, vamos dizer assim, no Estado, ela hoje está com aproximadamente 60% da meta. Nós tínhamos previsto fazer 75 mil unidades até o final desse ano, devemos ficar em torno de 45 mil. Evidentemente, uma série de dificuldades aconteceram e o programa Minha Casa Minha Vida é muito recente, está sendo aperfeiçoado. Agora, em janeiro, vão sair uma série de modificações para aperfeiçoá-lo. O município do Rio de Janeiro, ele é um exemplo para outros municípios em certas questões importantíssimas. Por exemplo, aprovações dos projetos na prefeitura são bastante curtas, o prazo realmente é bem reduzido. Houve também um convênio em que o licenciamento ambiental é pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. E nós do setor fizemos um convênio, agora semana passada, de informatizar a Secretaria para que as licenças saem rapidamente. Isso tudo é muito importante acontecer. Mas o mais ainda importante é ajustar os valores, porque os valores definidos inicialmente, que já tem cerca de 2 anos e meio, eles não são adequados para quando o empreendedor fornece o terreno, a complementação de infraestrutura e a obra. Quando isso acontece, os valores são insuficientes e vão ser reajustados também para poder, logicamente, ter uma margem normal. Quando o município ou o Estado fornecem o terreno e a infraestrutura, é diferente. Tivemos recentemente um exemplo aqui no Morar Carioca, ali um terreno que era da Light, que foi comprado pelo município e que um construtor vai fazer a obra a valor de R$50 mil, mas o terreno e a infraestrutura o município está entrando. Então essas coisas têm que ser adequadas para funcionar. E uma outra coisa importante também que nós estamos interessados em fazer, e diz respeito também ao comércio, é que nós estamos querendo também propor o mobiliário básico. Não é só entregar a casa, nós queremos entregar com armários embutidos, com a cozinha montada, com os equipamentos,
certo? Para a pessoa já ter uma condição boa de vida e não partir para um segundo endividamento. Para ele já de imediato ter essas vantagens todas. Mobiliário assim padrão, desculpe, mas exatamente. Padronizar. Exatamente. Armários embutidos, isso. Armários para cozinha, entendeu? Cama de casal, camas para filhos. E um assunto importante, que é bom, que essa casa aqui, ela quem tomou a iniciativa, o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha entrou com um projeto de lei dando redução do ICMS para os produtos destinados ao Minha Casa Minha Vida. Esse projeto foi aprovado aqui e está indo para o governador para ele sancionar. Isso vai dar uma economia no preço final de 6%. E é natural esse ajuste de preço, porque, veja bem, nós tivemos uma valorização muito grande da mão de obra, que era necessária também. Os engenheiros estavam ganhando muito mal, estavam saindo do setor em função disso. Então, com o incremento da construção, obviamente eles passaram a se valorizar, como toda a cadeia da produção sofre essa valorização. Isso é bom para a divisão de renda novamente. Então, esses ajustes, eu acho que eles têm que ser feitos realmente. Essa questão do mobiliário é fundamental, porque você já entra dentro do mesmo financiamento. Quer dizer, você evita que ele contraia outro endividamento e fique com dificuldade de pagar a sua prestação. Então, é uma ideia, aliás, as ideias que o Siduscom teve, as atuações junto com o CEBI, que foram... Eles determinaram essa mudança toda da construção civil. Apesar do grande número de obras, o déficit habitacional no Rio de Janeiro ainda é grande. A gente fala sobre isso no próximo bloco. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. Em 2000, o déficit habitacional no Rio de Janeiro era de cerca de 505 mil. 10 anos depois, esse déficit chega a 600 mil. Estudos da Fundação Getúlio Vargas apontam a necessidade de investimento de 3 trilhões de reais até 2022 para reduzir esse déficit a quase zero em todo o país. Kaufmann, em relação ao Minha Casa Minha Vida, os investimentos do governo federal, de que maneira estão contribuindo para essa redução do déficit? Não, estão contribuindo bastante, porque o déficit, você sabe que metade do déficit é por coabitação. São várias famílias morando no mesmo cômodo. E a outra metade é que moram em comunidades, em moradias inadequadas. Então, na realidade, você tem que construir novas moradias para poder atender esse público-alvo. E o Minha Casa Minha Vida tem contribuído bastante com isso. O Minha Casa Minha Vida surgiu, evidentemente, de um projeto piloto que nós elaboramos aqui no Rio de Janeiro e aperfeiçoamos em visitas que fizemos a vários países, como o México, a Espanha e o Chile, e trouxemos de volta e a então ministra Dilma Rousseff gostou do projeto, achou que era o melhor projeto que ele tinha mostrado e prometeu implementá-lo após as eleições municipais e de fato veio. Não só para o Rio de Janeiro, como para o Brasil inteiro. E obviamente tem que ter o subsídio explícito da forma como ele é. E agora nós estamos na fase de ajustes no Ministério das Cidades, junto com a Caixa Econômica também, para poder termos mais subsídios, valores um pouco maiores, e para atender essas famílias todas. E, como eu lhe falei antes, a questão de também entregar a moradia com equipamento básico de mobiliário. Isso é importante para poder, então, dar dignidade para todos que vão morar. Nós, então, achamos que o Minha Casa Minha Vida cada vez mais vai ser aperfeiçoado, não vai haver corte de orçamentos para o Minha Casa Minha Vida, porque é uma necessidade básica, e o crescimento da construção civil, você falou em 11%, eu aposto que chega a 13% esse ano. Eu acho importante, o Kaufmann falou desse programa Minha Casa Minha Vida, mas a gente tem que reconhecer que o governo federal, através da desoneração do IPI, ele permitiu uma redução no preço dos materiais, porque terminava agora em 31 de dezembro de 2010 e foi prorrogado para 31 de dezembro de 2011. Então, essa desoneração, ela redunda num benefício para o comprador da ordem de 8% a 10%. E isso é bastante expressivo no preço final de uma construção. E esses 6% que agora vem do projeto de lei aqui da LERJ, vai fechar com chave de ouro. Fecha esse ciclo, né, de incentivo. Porque é preciso isso realmente para nós termos esses avanços todos. Geis, eu acho que a gente
a questão da moradia, a moradia digna, organizada, ela passa por saúde, por segurança, que você não consegue ter saúde vivendo nas condições que essas pessoas que estão na comunidade hoje vivem. Segurança é a mesma coisa. Então, o que você gasta na moradia, esse subsídio, muita gente às vezes fala, mas porque o governo está dando dinheiro para essas pessoas. O que ele gasta hoje com saúde em função disso, talvez seja maior do que se ele estivesse dando essa moradia digna. Com tratamento de esgoto, com rede de água, energia elétrica, você acaba com o furto da energia elétrica, sabe? Porque são verdadeiros condomínios, a estrutura de um condomínio. Então você organiza isso tudo. É óbvio que nós vamos passar por um processo de adaptação, essas pessoas não estão ainda acostumadas a viver assim. É óbvio, é lógico. Isso são coisas históricas que nós estamos tentando corrigir. Mas é uma solução maravilhosa e necessária. Ela precisa ser feita e precisa ser feita com muito critério, muito cuidado e muita responsabilidade por todos nós que trabalhamos dentro do setor. Nós, inclusive, sugerimos que cada agrupamento de porte médio e grande tenha uma área de assistência social permanente instalada, para justamente orientar os moradores a viver em comunidades e também verificar se não está havendo deturpações, enfim, obras inadequadas, não pode acontecer isso. Isso nós verificamos no México e na Espanha, funciona muito bem, e a mão de obra é relativamente barata, são jovens que vão dar assistência social, principalmente para as mulheres, as famílias, nos locais. E um outro fato interessante também que nós verificamos é a construção, isso no México principalmente, de galpões em que você faz boxes que cede para essas famílias terem seus pequenos negócios formais, agora com o Sebrae aqui no Rio de Janeiro. A questão de artesanato, a questão de roupa, de comida, de manutenção, é importante e ajuda na renda e, logicamente, com acesso externo da comunidade. Então, seria a questão desses galpões para terem os boxes para as famílias e uma área de assistência social permanente para orientar as famílias ali e, logicamente, fiscalizar também para ver se não está havendo qualquer deturpação. E a inserção dessa gente no próprio mercado de trabalho, né? Através disso, a inserção se produz e há uma modificação, vamos dizer, no conceito que até então predominava, né? Não sei se vocês sabem, mas quando você tem um terreno acima de 10 mil metros quadrados, você tem que doar um percentual da área para um equipamento comunitário a ser construído pelo município. Ao longo do tempo, esses terrenos ficaram lá. E o que tem que ter é vontade política de, nesses terrenos que são doados para o município, quando você aprova um projeto grande, um terreno de 20 mil metros, por exemplo, 1.400 metros, instalar lá uma escola, uma creche, um posto médico, uma unidade de pronto atendimento. Isso já é obrigatório pela legislação há muito tempo, só que esses terrenos ficavam vazios e acabavam virando pontos de encontro de outras coisas inadequadas. Ou uma nova favela, né? O que a gente está vendo, na verdade, conversando aqui, é sobre como a habitação ela pode ser um vetor aí para desenvolvimento e para a cidadania, né? Para inserção social, para a formação de novos empreendedores, para a formalização mesmo desse mercado, que é fundamental. Dá um endereço digno para a pessoa, ela ter orgulho de falar, eu moro num tal lugar assim, num condomínio assim. Nós podemos fazer isso, por que as pessoas não podem? Mas uma pergunta que me veio aqui agora, assim, 3 trilhões de reais. A gente já, quando pensa num montante tão grande até 2022, que é também um tempo muito grande, a gente pensa assim, será que chega? Será que a gente tem esse dinheiro? É isso mesmo, assim? Ou esse número talvez esteja... Olha, eu acho que é uma previsão um pouco lá para frente. Né? Eu acho a previsão muito grande. Nós queremos fazer uma coisa mais curta, né? Pelo menos até 2020, 2016, tem as Olimpíadas aí. E a questão das Olimpíadas para o Rio é muito importante, porque nós tivemos uma reunião com o prefeito, todo o projeto das Olimpíadas estava concentrado na Barra da Tijuca. E nós achamos que uma parte teria que vir para o centro da cidade. E sugerimos, e o Comitê Olímpico Brasileiro concordou, o prefeito logicamente também, que uma parte viesse para o centro, para a área portuária. Então, a Vila da Mídia, a Vila dos Árbitros, elas vão funcionar na zona portuária. Só isso significam 5 mil apartamentos tipo econômico que vão ser construídos lá. Está sendo objeto de um concurso de projeto através do IAB-RJ
para definir naquela região aonde é que vão ser os terrenos desses imóveis. Não é para fazer um conjunto habitacional de 5.000 unidades, vamos fazer grupamentos sustentáveis de 250, 500 moradias, espalhados com área verde, tudo, para fazer uma coisa digna e enquadrá-lo no Minha Casa Minha Vida. No primeiro momento, eles vão servir para a Olimpíada e vão ser vendidos para a população de média e baixa renda. É importante salientar o seguinte, quando nós falamos em 3 trilhões até 2022, 2023, nós precisamos entender que o país está crescendo, né? E o aumento de arrecadação vem junto a esse crescimento. E também quando você começa a construir essas moradias, você começa a tirar outras despesas, que são as despesas com saúde, né? Que você tem um gasto muito maior hoje em função da precariedade dessas moradias, até mesmo acidentes de trabalho. Faz uma reorganização. Se as pessoas não descansam, geralmente quem mora nessas comunidades ou nesse tipo de moradia são pessoas que às vezes ocupam funções de risco. E se ela não dorme, não descansa o suficiente, ela durante o trabalho, ela acaba ficando muito mais suscetível a acidentes de trabalho. E isso tudo vai onerando. São reações em cadeias que são muito difíceis de você medir. Né? Eu acho que o caminho está correto. Eu acho que é isso mesmo, tem que subsidiar mesmo. Foi uma luta que foi muito bem conduzida e muito bem demonstrada. Eu acho que muita gente que ainda não está de acordo, que muita gente que não participa do processo, não tem as informações todas e às vezes fazem críticas, a gente precisa tomar muito cuidado com essas críticas, porque nós devemos isso à população. Mas o que está se falando, eu acho que é da necessidade de um investimento permanente, né? Eu acho que a projeção para 2022 traz também uma necessidade de se pensar que não dá para fazer só, não dá para investir tudo num ano só, não é numa coisa que se resolve em pouco tempo, mas é paulatino, né? Isso é um resgate histórico. Né? E a questão do transporte é fundamental. Porque o transporte coletivo de massa, trem, metrô, VLT, eles são importantes. Porque eu acho que essas famílias, por exemplo, a zona oeste do Rio, a zona industrial de Santa Cruz, lá nós temos um universo de 50 mil industriários que trabalham lá, Casa da Moeda, Gerdau, ThyssenKrupp, Michelin, que precisam morar perto. Para vocês terem uma ideia, uma siderúrgica grande que eu mencionei aqui, tem 150 ônibus para levar e trazer os funcionários. Isso é um absurdo. Perde produtividade e custa caro para a indústria. Exatamente. Tem que morar ali perto. E morando perto, justamente aquelas regiões estão sendo todas elas bastante avançadas, urbanizadas, para fazer o Minha Casa Minha Vida próximo aos locais do trabalho e com toda a estrutura possível. Isso está acontecendo mesmo. Aquela região tem áreas disponíveis, tem terreno disponível, então o governo indiretamente deve procurar quer dizer, numa parceria com o setor privado, focar que a construção tem que ser realizada nessas áreas que tem grande absorção de mão de obra. Você lembrou bem da siderúrgica do Atlântico, Companhia Siderúrgica do Atlântico, que é o maior empregador dessa região. Então, a construção lá vai possibilitar tornar a região não um deserto como é hoje, quer dizer, ainda hoje, porque essas indústrias elas tendem a crescer, elas estão voltadas mais para a exportação do que para o mercado interno. Então o crescimento vai se dar naturalmente, porque as condições nossas de matéria-prima favorecem a essa indústria. Essa questão da moradia ela é fundamental. Grande parte das cerâmicas no Brasil, não é só Rio de Janeiro isso, não é um fenômeno só nosso, nós acabamos tendo que fazer a moradia para os nossos funcionários, para que eles estejam próximos à fábrica, 1 quilômetro no máximo, às vezes 500 metros, porque principalmente hoje com Vale Transporte, com isso tudo, as empresas escolhem muito de onde vem seu funcionário, porque isso pode onerar em até 40% o custo daquele funcionário. Tecnologia e inovação são os temas do próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco, que política e economia caminham juntas.
Vamos ver o apartamento do projeto Minha Casa Minha Vida, que a Anicé expôs na Feira da Construção Civil desse ano. Quais são as novidades desse projeto Solução Cerâmica que vocês apresentaram na Construir? Na verdade, esse é um sistema construtivo dos mais antigos, que é a alvenaria estrutural, que obviamente houve um resgate, houve uma modularização da construção, e isso encadeia. Todos os produtos estão passando por esse processo, o que traz benefícios e barateamento também, que a construção deixa de ser totalmente artesanal. Ela ainda é muito artesanal, tá? Mas ela passa por um processo de modularização. Você diminui muito o desperdício, mais de 90% esse desperdício. Tanto nos projetos para habitações de baixo custo, como para moradias de alto luxo também. Você hoje tem alvenarias racionalizadas para prédios de alto luxo. Você tem melhor desempenho acústico, melhor desempenho térmico, velocidade maior e a diminuição de resíduo a índice muito baixo. E ganho na velocidade da obra. Esse apartamento que nós vimos, ele não foi um projeto, ele não foi uma ideia. Ele é exatamente um apartamento que está sendo construído hoje em Campo Grande, na região de Campo Grande, Santa Cruz ali, que são 2.600. São 3 obras idênticas que estão sendo feitas, 3 canteiros. 2.600 unidades? 2.600 unidades. Todo o material utilizado naquele apartamento é exatamente igual que é utilizado na construção. Inclusive o processo construtivo. E quanto tempo ele fica pronto? Um condomínio desse, eles fazem com 12 meses. Tá? Em média são 800 apartamentos, 806, 400 uma faixa de 400 apartamentos que eles dividem em condomínios. Sempre dividem muito em condomínios, que é mais fácil para se administrar também, porque forma-se o condomínio e a cultura do condomínio. Então é importante que seja feito isso também. Mas são 12 meses de obra, do início da preparação do terreno até a entrega da chave.
Kaufmann, em relação à tecnologia e inovação, de que forma o crescimento da indústria da construção civil tem permitido também a aplicação nessas construções de baixa renda, dessas inovações tecnológicas e principalmente da sustentabilidade e da acessibilidade, que são temas agora do nosso século, né? Perfeito. Nós, com a recuperação da construção civil, com o programa Minha Casa Minha Vida, estamos voltando a construir com maior velocidade e, logicamente, existem várias tecnologias. Tem a tecnologia com cerâmica vermelha, o tijolo, tem com bloco de concreto, tem com formas de paredes de concreto e lá na Feira Construir tivemos uma surpresa bastante agradável que o Instituto Aço Brasil apresentou uma série de estruturas de aço também para a construção de moradias de baixa renda. Isso é importante. E também estamos recebendo muitos estrangeiros interessados em trazer para aqui, para o Rio de Janeiro, as suas tecnologias. Na própria Feira Construir veio um dirigente de uma empresa americana ligada ao Donald Trump, aquele empresário americano, que tem uma tecnologia de casas com pré-fabricados para poder justamente montar aqui no Rio de Janeiro. Logicamente, ninguém vai importar nada, eles vão ter que montar uma fábrica aqui para poder o produto se for competitivo, né? Então, a tecnologia é importante para você poder ter velocidade para ter as obras entregues no devido prazo. Eu, particularmente, sou empresário da construção civil e participei de uma época muito boa. Foi quando a Caixa Econômica assumiu o Banco Nacional de Habitação, um programa chamado de cooperativas habitacionais, que produziu muitas moradias, até que houve desequilíbrio econômico, achatamento salarial e o programa se perdeu. Mas, na realidade, naquela época, nós construímos em conjunto uma quantidade grande de moradias e aquilo que ele falou, esses grupamentos têm que ser divididos em condomínios de no máximo 500 moradias, é o que a Caixa define, para ter seus condomínios independentes, logicamente. A questão da acessibilidade é importantíssima. Nós temos que ter todos os vãos com 80 centímetros, para as pessoas hoje em dia estão vivendo mais, não andam de cadeira de roda, mas poderão andar. A questão da acessibilidade é fundamental. E a questão também da sustentabilidade, o aquecimento solar, que ainda está, vamos dizer assim, numa parte inicial, mas é fundamental que seja barato, por enquanto ainda não está sendo, e a questão de materiais adequados, né? A questão dos materiais aqui no Rio de Janeiro, os pisos frios, porque essas casas todas, nada contra o tapete e o carpê, mas não existe isso. Nós temos que ter uma casa com pisos frios, paredes em azulejo nos banheiros, nas cozinhas, pintura acrílica e revestimentos externos em cerâmica, para poder termos, ou aparentemente em tijolo ou cerâmica, ou tijolo de concreto, para termos realmente conforme a faixa de preço. Então, isso tudo é muito importante que esteja acontecendo. Então, vamos dizer assim, tendo uma série de eventos, trazendo justamente técnicos para falar sobre a questão da acessibilidade e da sustentabilidade. Isso é muito importante. Nós vamos ter uma reunião na Federação das Indústrias com o secretário estadual de Urbanismo, Vicente Loureiro, que ele vai falar sobre o plano diretor das regiões cortadas pelo Arco Metropolitano. O Arco Metropolitano é uma obra importantíssima que vai ligar o Comperge ao Porto Itaguaí. E ali vão ter milhares de pessoas que vão trabalhar no entorno e precisam morar naquelas regiões. Então, a questão do plano diretor dessas regiões, para nós empresários, é importante para podermos construir moradias tipo econômica em Seropédica, em Caxias de Nova Iguaçu, aquela questão toda ali. Eu queria aproveitar, quando se falou em inovação, como é que você está sentindo na área da construção a utilização do gesso acartonado, drywall? Uma das grandes queixas das famílias que moram em grupamentos, que tem muitas unidades, quando são prédios, blocos de apartamentos, é a questão da acústica. Então é importante que nós temos, não só com a cerâmica, com o concreto, mas as paredes de tal maneira que haja uma questão da acústica, não haja muito barulho de um apartamento para o outro. As divisórias de gesso acartonado são as que têm maior índice acústico. Essas famílias de baixa renda precisam de uma ajuda porque, de repente, resolve tirar uma parede. Não é assim, entendeu? Quando é alvenaria estrutural e quando é uma parede de gesso acartonado, isso causa um problema. Claro. Por isso que é importante ter uma orientação permanente nos grupamentos, explicando como é que foi feita a construção da moradia e que eles não façam obra nenhuma sem consultar justamente saber quais são os limites. Pessoas. Mas a gente já está chegando quase no fim do programa e eu queria fazer só mais uma perguntinha, que na verdade é para os três. A gente está falando de um futuro aí próximo de muitos investimentos,
principalmente pelos eventos esportivos que o Rio de Janeiro vai sediar. A gente tem esses investimentos de infraestrutura que estão mudando um pouco o perfil do estado do Rio de Janeiro e viabilizando essas construções. Mas como a gente pensa assim, para pós-2016, como é que já existe alguma preocupação do setor em garantir a sustentabilidade desse crescimento, os empregos que estão sendo gerados, enfim, como a gente mantém esse mercado aí pujante em crescimento? A nossa maior preocupação é com a área financeira, são os financiamentos. Nós achamos que temos que criar um outro, vamos dizer assim, meio de financiar as moradias. Para você ter um exemplo, esse ano nós vamos fechar com o recurso da caderneta de poupança 44 bilhões de financiamentos. Isso corresponde a 65% dos depósitos em caderneta de poupança. Nós temos que ter outros fundings para financiar as moradias e nós estamos preocupados com isso para poder realmente atender a grande demanda, porque são financiamentos de longo prazo e que precisamos criar mecanismos para isso. Essa é a nossa grande preocupação. Eu já visitei várias cidades que tiveram Olimpíadas, receberam as Olimpíadas. O pós-Olimpíadas talvez seja muito maior do que o período que antecipa as Olimpíadas, porque você ganha em qualidade de vida dessas cidades e em turismo, muito turismo. E o turismo é fundamental. Ele traz muitos investimentos. Então eu não vejo essa preocupação, porque quanto mais você desenvolve, mais necessidade de desenvolver você tem. Você melhora o padrão de vida, condições de vida das pessoas, logicamente elas começam a ter outras necessidades, ou buscar outras coisas que elas ainda não tinham. Então eu não tenho muita preocupação. É óbvio que nós vamos ter uma desaceleração na construção civil na cidade do Rio de Janeiro, claro. Mas isso vai diversificar, na verdade, nós vamos ter uma velocidade muito grande até as Olimpíadas, em função de várias construções ao mesmo tempo. Tá? Depois não, eu acho que isso vai se acomodar e nós vamos ter um bom rendimento. O Rio de Janeiro é a cidade que todos gostariam de morar. Então, a partir dos benefícios trazidos pelos jogos e pela Copa do Mundo, o Rio continuará ainda mais a despertar o interesse nessa migração da população para o Rio. E, evidentemente, que com o desenrolar dos acontecimentos, a gente também não pode prever daqui a 6 anos, mas certamente há de se encontrar formas de continuar a desenvolver o Rio de Janeiro, não com o ritmo que deve ser de 2010 ou 2011 para 2014, 2016. Mas, naturalmente, o Rio vai sobreviver, apesar de não ter mais aquele investimento que teve origem agora. Mas o trem-bala, enfim, outras formas de investimento vão permitir que o Rio continue despertando essa cobiça na população. Maravilha. Infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Queria agradecer ao Dr. Kaufmann, Dr. Luiz, Dr. Antônio e a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br e pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.